O episódio dessa semana de Vinland Saga foi dividido em dois focos diferentes: Arneid e sua situação com Gardar e Thorfinn e seus questionamentos, que, pela primeira vez nessa temporada e no anime, referenciam o nome da obra e nos dão uma pista do que pode ocorrer. Olá, meu nome é Rodrigo e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você for novo por aqui, eu espero que esse seja o primeiro de muitos dos nossos encontros e caso você já seja um inscrito, obrigado por estar aqui novamente, você é foda. A primeira parte do episódio se concentra em continuar o conflito de Arneid, que saiu para cuidar das feridas de Gardar, mas que obviamente seria negado por Cobra. Afinal, aquele homem é perigoso e já matou um dos subordinados dele. É notável o capricho da produção com aspectos sonoros desde o começo do episódio. Os sons do mar, do vento, o ambiente noturno e essa junção traz um clima de incerteza. E esse clima de incerteza e dúvida acaba sendo aliado à conveniência do roteiro, pois o Cobra estava relutante, na verdade ele estava negando a Arneid o encontro com o marido, mas acaba deixando o local. Outro homem, que no caso é subordinado do Cobra, fica responsável por cuidar de Arneid e acaba cedendo a ela a que ela se encontrasse com Gardar. Quando ela se encontra com ele, há um diálogo e esse diálogo é um pouco mais extenso entre o casal e apesar dos riscos, ela pede para que desamarrem ele. Isso, claro, é negado. O ponto é que durante esse diálogo mais extenso, o Gardar expõe seus arrependimentos em relação ao passado, que a gente acabou vendo em episódios anteriores, e Arneid, por outro lado, desaba em lágrimas. É interessante pensar que Arneid no episódio anterior se mostrou muito convicta em relação ao seu futuro e ao seu filho com Ketil, mas em nenhum momento pareceu cogitar outra possibilidade. Ela ficou sim mexida ao ver Gardar após anos, mas a sensação que passa é que ela guarda um sentimento negativo, um remorso, até um medo e insegurança em relação ao ex-marido. As experiências dela têm um peso muito grande nisso tudo, mas eu fiquei com a sensação de que ela estava ali apenas por um apego ao seu passado do que propriamente sentimentos mais genuínos em relação ao Gardar. Enquanto a conversa ocorre, começa a chover. A chuva, nas mais variadas mídias, é um presságio de uma grande virada na história e um exemplo disso pode ser o episódio de Shingeki no Kyojin que o Reiner e o Bertholdt se revelam. Só que a chuva também é simbólica em relação às emoções dos personagens. Em Bleach esse ano, no episódio 11, tem um uso muito interessante de chuva para retratar como o Ichigo estava perdido e absorto em seus pensamentos, melancólico. Curiosamente, para esse episódio, ambas interpretações são válidas, pois se aproveitando da situação, o Gardar mata o guarda que permitiu que Arneid fosse ao encontro dele. A Arneid fica chocada e paralisada, porém há o corte de cena e tudo o que vemos depois são vários guardas mortos e Cobra, visivelmente irritado, fica obstinado em encontrar e matar este homem. Antes de continuar, eu tenho que perguntar algo. Você já é inscrito no canal? Porque se você não for, se inscreva, ative o sininho para não perder os próximos lançamentos do canal e ficar por dentro de tudo de Vinland Saga que sai por aqui. E claro, compartilhe com seus amigos que também gostam de Vinland Saga. Já na segunda metade do episódio, na manhã seguinte, vemos o Thorfinn e o Einar. O Thorfinn passou a noite toda acordado para vigiar se Einar não teria nenhuma atitude impulsiva. Já o Einar, por sua vez, não faria nada que prejudicasse a Arneid. Os amigos continuam a conversa e explicitando a mudança do Thorfinn, o próprio Einar fala que nem Arneid nem ele conseguiriam imaginar que ele foi guerreiro no passado. E a partir desse momento, após o Thorfinn mostrar que ele tem muito ressentimento por seus atos dessa época, o assunto flui para um ideal anti-guerra e escravidão do Thorfinn. Mas esse sonho parece excessivamente utópico e inalcançável, visto que seria necessário uma terra longe de tudo aquilo ali. Para contextualizar, para a sociedade nórdica, o conflito é um fator cultural. Assim como os pais, para eles, é natural ensinar os filhos a lutar. Ser fraco não é tolerável e a guerra é visto como algo comum. O Thorfinn sabe que a guerra e a escravidão estão intrinsecamente ligados e que se houver paz, não haverá mais pessoas sendo colocadas na situação de escravos.
E uma mudança que esse episódio mostra que é muito notável no Thorfinn é que ele ainda carrega o peso das mortes que causou, mas o que antes era uma âncora para ele, agora mais parece ser uma motivação para a redenção de todos os seus atos. A dor e a tristeza das experiências do Thorfinn foram transformadas em um combustível para algo maior. Voltando ao ponto de que seria necessário construir algo em um lugar muito distante, onde os vikings não pudessem alcançar, só existe um lugar que isso seria possível: Vinland. O Thorfinn se recorda das histórias do livro sobre esse lugar, mas diz que esse lugar é muito distante, muito além do oceano e que seria praticamente um projeto de construir uma nação. Apesar de ser algo muito utópico e difícil, o Einar termina esperançoso e feliz por ouvir que pode sim existir um mundo bom e que eles tanto sonham. O sonho de Vinland finalmente é citado no anime, e obviamente uma grande saga pode surgir disso, por que não? Após tantas coisas que trazem uma perspectiva otimista de toda a situação e do futuro, o episódio termina com a dupla de amigos descobrindo da fuga de Gardar, Arneid e um clima tenso paira na fazenda de Kettil. Eu já comentei de como a trilha sonora é muito bem colocada nessa fase do anime no episódio passado, nesse episódio, de como ela é muito bem posta e ela traz sensações e sentimentos, ela revela muito sobre os personagens e o momento, mas eu gostaria de destacar de como a fotografia, de como o desenho de Vinland Saga está lindo, de como o uso de cores é espetacular. Há algumas semanas eu tenho observado, mas nesse episódio especificamente me lembrou bastante o trabalho do Miyazaki com o estúdio Ghibli. Eu obviamente não sou a melhor pessoa para falar de animação, eu não tenho tanto conhecimento de causa, mas só que eu fico até na dúvida se há CGI sendo usado em Vinland Saga nesse momento. O estúdio Mappa tem uma característica muito interessante de abusar do CGI em cenas de ação para deixar tudo muito fluido, mas apesar de termos algumas cenas de ação nesse arco, esse arco no geral é mais contemplativo, o que me deixa muito na dúvida se há realmente um uso de CGI aí. Quando a gente vê nos créditos ali no começo, na abertura, há sim um grupo de pessoas responsáveis, creditadas pelo CGI, mas tá tudo tão bonito, tão fluido, tão natural, parece que é tão desenhado na mão que eu nem conseguiria dizer onde foi usado. No mais, ficamos com expectativas para saber onde Arneid e Gardar foram, afinal com o ferimento que ele está, eles não podem ter ido tão longe, e de como a Fazenda vai lidar com todo esse conflito. E vale a pena pensar de que no momento a coisa não tá muito legal. Imagina quando o Kettil chegar falando do que aconteceu em Jelling. E assim eu termino esse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, esteja livre para comentar, deixar suas teorias e eu volto nos próximos lançamentos do canal. Eu encontro vocês lá, até mais!